Requisito subjetivo. Se alguém parar na rua, requisito subjetivo é bom comportamento. Legal. Agora, o que é bom comportamento? Essa aqui é a grande discussão. Esse bom comportamento, ele vai ser atestado, demonstrado pela certidão de conduta carcerária emitido pelo diretor da unidade carcerária. E nesse prontuário, nesse BI, boletim informativo, vai ter o conjunto de faltas e elogios do sentenciado e a indicação do comportamento dele. Bom comportamento, regular, neutro, comportamento ruim, etc. Uma crítica que o Augusto Thompson vai fazer nesse livrinho aqui, A Questão Penitenciária, que há uma inversão dessa lógica da adaptação prisional. O bom comportamento, ele é visto não como uma adaptação à vida livre, mas sim como uma adaptação à prisão. Então você está com bom comportamento se você for um prisioneiro bem adaptado àquele ambiente. O Goffman fala que somente os piores de nós se adaptam plenamente ao cárcere. E é muito isso. Aquela frase, que a galera bota lá no Facebook, não é sinal de saúde ser plenamente adaptado a uma sociedade doente. Mesma coisa trazer isso para o cárcere. É sinal de uma pessoa sadia estar plenamente adaptada a um regime violento, de hierarquia, de torturas, etc. Talvez não. Discussão sobre comportamento neutro ou regular, É meio óbvio, mas normalmente a pessoa que está com comportamento regular, ela não pode progredir de regime. Só que o que a doutrina mais crítica vai falar? Se o comportamento é regular, é porque ele não possui irregularidade. Então você não poderia impedir alguém de progredir de regime por ter o comportamento regular, Além do que, essa ideia de bom comportamento tem por si só uma ideia de padrão de normalidade, que talvez o sistema carcerário não seja o propício para ter um bom comportamento. E aí por isso a gente tem que buscar um conceito mais objetivo para o requisito subjetivo. O que seria objetivar o requisito subjetivo? Seria a gente ler o conceito de bom comportamento como ausência de punição. Essa punição disciplinar, ela tem que ser imposta pelo Poder Judiciário e, obviamente, se ela é imposta pelo Poder Judiciário, tem que ser pelo crivo da ampla defesa e do contraditório. E, por uma falta disciplinar grave, não poderia ser por uma falta disciplinar média ou leve, que aconteceu num período razoavelmente anterior. Então, qual que é o conceito para aprofundar a ideia de bom comportamento? É a ausência de falta grave reconhecida pelo Poder Judiciário num período razoavelmente anterior ao pedido de progressão. Esse seria um conceito mais objetivo do requisito subjetivo. Tá? E aí surge a seguinte questão: o que é período razoavelmente anterior? Por uma lógica sistêmica da execução penal, a gente teria que entender esse período razoavelmente anterior como menos de 12 meses. Por que menos de 12 meses? Porque o decreto de indulto, pelo menos os decretos que existiam de indulto, eles vinham como requisito subjetivo a ausência de falta grave em 12 meses. Ora, se para extinção completa da pena eu considero 12 meses, que é o mais, por que para o menos, que é a progressão de regime, eu vou considerar mais do que 12 meses? Então imagina o seguinte: a pessoa tem uma falta grave de 2012.
essa falta grave poderia impedir uma progressão em 2018 por mau comportamento? Por isso a gente precisa de um parâmetro objetivo para limitar essa discricionariedade na avaliação do requisito subjetivo. Beleza? Exigência de exame criminológico. Gente, de novo, progressão de regime, requisito objetivo e requisito subjetivo. Onde entra o exame criminológico nesses dois requisitos? Subjetivo. Será? Em tese, sim. Tanto é que eu estou falando no requisito subjetivo. Sim. Mas a questão é a seguinte. Você pode ter bom comportamento. Está dizendo lá, bom comportamento no cárcere. Você atingiu o lapso e o exame criminológico falar assim, não, acho que o Pedro não tem que progredir, não. Por quê? Porque eu fiz uma avaliação criminológica e, em liberdade, ele tem grandes chances de voltar a delinquir. Então, o exame criminológico, na verdade, ele não é nenhum requisito subjetivo nem objetivo. Ele é uma terceira coisa aí, que não é nenhuma coisa nem outra. O que é, na verdade, o exame criminológico? A gente vai tentar explicar aqui. Mas primeiro é o seguinte, a redação original do artigo 112 da LEP, ela dizia que o exame criminológico era exigido. A partir de 2003, o único requisito subjetivo passou a ser o bom comportamento. Mas é possível se pedir o exame criminológico desde que de forma fundamentada. Qual que é a crítica ao exame criminológico nessa pegada de um terceiro requisito, nem objetivo nem subjetivo? Que ele viola a intimidade, né? Ele está violando aquele direito que a gente conversou na última aula, o direito de ser mal, né? O contraditório e a ampla defesa, porque você não consegue se opor a uma prognose futura, do tipo assim, uma prognose delitiva. Eu olho para você e falo, você vai delinquir. Como é que você se opõe a essa afirmação? Como é que você constrói provas, argumentações sobre isso? Não dá. Então viola a ampla defesa e o contraditório. E a consagração do chamado direito penal de autor na execução penal. Então, a leitura, né, que a gente conversou do exame criminológico, ele é uma faculdade do juízo, o que foi reconhecido nessa súmula aqui do STJ, a súmula 439. Desde que tenha peculiaridades do caso, seja motivado, etc. O STJ entende que a mera pena longa ou a gravidade abstrata do crime não justificam o pedido de exame criminológico. Tá? Algumas outras decisões recentes do STJ vão falar o seguinte: se a pessoa não teve nenhum aspecto disciplinar durante o cumprimento da pena, não é razoável pedir o exame criminológico. Então já há uma aproximação jurisprudencial, ainda que tímida, do exame criminológico com o requisito subjetivo da questão disciplinar, tá? Mas ainda é uma aproximação tímida. A ideia do exame criminológico é isso aqui, né? A pretensão de demonstrar a aptidão física e psíquica do condenado para adentrar o regime mais brando. Só que qual o problema real do exame criminológico? É esse conceito aqui de periculosidade. Periculosidade está associado ao quê, gente? Assim, tipo, se eu tivesse que marcar, aproximar uma coisa da outra. Medida de segurança. Exatamente. Medida de segurança não é pena. Quando a gente fala de pena, a gente não está trabalhando com periculosidade. A gente está trabalhando com culpabilidade. Quando eu falo de exame criminológico, eu estou trazendo um conceito da indeterminação da medida de segurança para algo que tem que ser essencialmente determinado, que é a pena. Então, é um imbricamento de duas coisas que são diferentes: pena e medida de segurança. É tipo uma brecha da medida de segurança dentro da pena. Uma brecha de indeterminação em algo que deveria ser essencialmente determinado. Por isso que é perigoso, tipo, é um germe de estado de exceção
aqui, como diria o Agamben, né? E uma coisa que é interessante, antes, qual que é a origem desse exame criminológico? É quando na nossa legislação você tinha o chamado sistema duplo binário. O que é o sistema duplo binário? É você dizer o seguinte, que a pessoa cumpriu a pena e depois de ter cumprido a pena, pode ser aplicado a ela uma medida de segurança. É muito maluco isso, mas era possível antes de 84 você fazer isso. A partir de 84, você criou o sistema vicariante, que cumprimento de pena é uma coisa, medida de segurança é outra. Uma não é substituída pela outra, né? A não ser em casos muito específicos, né? De que a pessoa se tornou inimputável durante o cumprimento da pena e tal, mas em regra não substitui. Então o que pode acontecer? Imagina o seguinte, a pessoa tem vários exames criminológicos negativos, vários. Mas quando der o prazo, o fim da pena dela, ela vai ter que ser posta em liberdade. Então cria uma situação completamente sem lógica de você falar de exame criminológico se você está no sistema vicariante. Porque você vai ter vários exames dizendo, essa pessoa, quando sair, ela vai delinquir. Quando sair, ela vai delinquir. Deu o prazo, os 30 anos, ou o tempo da pena dela, algo determinado, ela vai sair. Então, assim, é uma coisa ilógica. É meramente para protelar a liberdade da pessoa. Então há aqui, né, como a gente conversou, uma confusão entre a ideia de culpabilidade, essencial para a pena, só existe pena se tiver culpabilidade, com a periculosidade, que é algo da medida de segurança. Tá? Vamos seguir. Eita! Crimes contra a administração pública, isso aqui não é bem requisito subjetivo, ele é um requisito mais objetivo do que subjetivo, mas acabou ficando aqui, tá? Então não se apeguem a isso aqui. Você tem um requisito para crimes contra a administração pública, para progressão, que você tem que reparar o dano causado ao erário com o seu crime. Se você não reparar esse dano, você não pode progredir. Detalhe, de reparar o dano ou devolução do produto do crime ilícito praticado. Para isso acontecer, você tem que ter prejuízo material causado. Então, se o crime contra a administração foi um crime que não teve prejuízo material, não tem que se falar nisso aqui, tá? Meio óbvio, mas é bom avisar, né? Numa tese ali de defesa, você pode usar isso. Progressão para o estrangeiro, né? Essa proibição, ela violaria a individualização da pena, ignorando o histórico concreto do preso e o comportamento dele, e violaria também a isonomia entre brasileiros e estrangeiros. E não tem nenhuma previsão na LEP vedando isso. O STF hoje diz que não teria nenhuma irregularidade nesse tipo de progressão. Isso aqui é um caso, acho que é mais interessante para a DPU, né? Pode cair também para a defensoria se tiver algum preso estrangeiro num sistema carcerário estadual. Gente. Gravidade do crime e longa pena a cumprir, né? A gente já conversou sobre isso, mas esses aspectos já foram avaliados na sentença condenatória. Então, dizer que a pessoa não pode progredir pela gravidade abstrata do crime é um bis in idem, porque aquilo ali já foi avaliado. E aí vamos conversar rapidinho sobre o regime aberto especificamente, tá? Porque o regime aberto, ele tem alguns requisitos e condições bem específicos, tá? Tanto de entrada quanto de condições para cumprimento efetivo. Por isso a gente vai estudar num tópico separado. O regime aberto ele só poderia ser possível, né, pelo artigo 113 da LEP se houver indícios de que irá se ajustar ao novo regime com disciplina e senso de responsabilidade. Então isso aqui acaba sendo um artigo que dá uma brecha grande para a limitação dos direitos na execução, né? Porque se você não tem esses indícios, você não poderia ir para o regime aberto.
E há outros requisitos que também são legais da gente discutir. A ALEP vai falar que você só poderia ir para o regime aberto se você comprovar a existência de trabalho em liberdade ou a possibilidade imediata de fazê-lo. E aí é aquilo, né? Tipo, seria muito pouco razoável a gente interpretar isso aqui de uma forma estrita. Só pode ir para o regime aberto quem tem trabalho lá fora. Até porque não tem trabalho nem para quem não está cumprindo pena, né? Então seria uma forma de criminalizar a pobreza, né? A gente até colocou isso aqui embaixo, e reforçar a seletividade penal, criando consequências penais para o desemprego, que não é algo razoável. Então você ignora com isso o estigma e a dificuldade da reinserção do egresso no mercado de trabalho. Outra coisa que os juízes fazem algumas vezes, né? A fixação de um prazo para a obtenção de trabalho. Também algo que não é razoável por todos esses motivos que a gente conversou. Gravidade, a gente já conversou disso aqui. Outro debate interessante. É possível criar uma pena restritiva de liberdade como condição para o regime aberto? Imagina o seguinte: eu vou progredir você para o regime aberto, mas entre as condições eu coloco a condição de que você preste serviços à comunidade todos os sábados. Isso não é possível, porque a prestação de serviços à comunidade já é uma pena específica. Então a gente tem essa súmula 493 do STJ que diz que não é possível cumular uma pena restritiva de direitos com as condições do regime aberto. São coisas diferentes. Sim, com certeza, com certeza. Teve uma lá no Rio, uma vez tinha uma, mas isso não é bem esse tema, mas está relacionado. Tinha uma juíza lá do Rio que ela colocava como pena de prestação de serviço à comunidade a obrigatoriedade da doação de sangue. Que aí tem aqui em São Paulo? É mesmo? Nossa, mas isso aí tipo, tem uma série de discussões que você pode fazer sobre inviolabilidade do corpo, etc, né? Então, isso é bizarro. Tem transação penal, e aí queriam revogar o benefício. Porque a pessoa não doou sangue. Ela não levou o comprovante. E ela falou que doou, mas aí não sei o que aconteceu com o comprovante, a UNICEF pediu para continuar porque eu acho que foi a suspensão condicional do processo pela concorrência. Sim. Mas, sacanagem. Mas é uma condição absurda, né? Eu acho que é inconstitucional você fazer isso. Mas, enfim, Então, aqui, a gente teria essa ideia, não confundir a pena restritiva de direitos com as condições do regime aberto, que estão estritas aqui ao artigo 115 do Código Penal. Que seria o seguinte: permanecer em local designado, né, você não poder sair daquele local, trabalho e retorno nos dias e horários fixados, não sair da cidade sem autorização judicial, comparecer em juízos para informar e justificar as suas atividades. Na real, na prática, só o quarto é realmente utilizado, fiscalizado, etc. Os outros a gente pode fazer algumas críticas a eles, né? Então, permanência no local fixado, isso pode ser uma forma de restringir um direito constitucional à livre circulação da pessoa e tal. E normalmente esses locais designados são... você não pode ir em prostíbulos, tem um cunho moralista muito forte sobre isso. Trabalho e retorno nos dias e horários fixados. Bom, tem uma galera que trabalha, imagina que o cara trabalha como barman, então ele vai ter que retornar 10 horas para casa, né? Quando o fervo está começando, ele já tem que voltar, então tem que ser lido com temperamentos. Não sair da cidade sem autorização judicial. Esquisito também a gente falar em autorização judicial, e acho até que o judiciário não quer autorizar, eu acho que ele quer ser comunicado se a pessoa sair. E existem alguns tipos de emprego e trabalho que a pessoa precisa circular. Imagina um caminhoneiro. Não vou pedir autorização toda vez que eu for fazer um... No caso da pessoa se mudar, assim, da forma, como é que faria, assim?
Aí ela, tipo, normalmente você tem, na prática, como funciona é assim. A pessoa se muda, aí ela procura, comunica o lugar e manda um processo para lá. E aí o judiciário que estava acompanhando quer mesmo mandar, né? Menos um processo. Mas o que deveria ser? A pessoa, antes de mudar, ela teria que comunicar o juiz para pedir essa autorização. Não sair da cidade, comarca, sem ter autorização. Deveria ser. Mas é isso também, porque, porra, as pessoas não se mudam porque elas querem mudar de ares, né? Porque, tipo, eu quero para a Europa fazer um ano sabático. Os nossos assistidos não fazem isso. As pessoas se mudam porque elas estão numa precariedade tão grande que se ela não sair da cidade e for para 200 quilômetros de distância, ela não tem onde morar. Né? E aí, minimamente, o judiciário tem uma sensibilidade com isso. Né? Ele sabe que a pessoa está se mudando porque são condições extremas. Né? Você não muda assim porque eu estou indo para um apartamento maior, né, para morar em frente à praia. Não, você está se mudando porque senão você não vai ter onde morar. Né? Possibilidade de estabelecer condições especiais, mas essas condições especiais têm que ser razoáveis dentro da Constituição e não podem se confundir com PRDs. Tá? Regime prisão-albergue domiciliar, né? Que seria essa possibilidade de prisão domiciliar em algumas condições específicas, né? E aí quais seriam essas condições? Maior de 70 anos, condenada com filho menor ou portador de necessidades especiais, gestante, e a ideia também de que você poderia, né, aplicar isso a outras hipóteses. Esses casos aqui, eles estariam sendo aplicados a pessoas que estão no regime semiaberto e no fechado, tá? Por razões de ordem humanitária. Mas o Rodrigo Roig, ele vai falar de outras hipóteses também que deveriam ser verificadas. Então, o rol do artigo 117 da LEP, ele não deveria ser lido, pela nossa perspectiva da Defensoria, como taxativo. Algumas outras hipóteses, você poderia também falar em prisão-albergue domiciliar. Quais seriam essas que o Roig cita? Primeiro, condenado no semiaberto que encontra emprego em local distante. Então, imagina, a pessoa está no semiaberto de Mongaguá, mas ela encontra emprego em Bauru. Se a finalidade da pena é reinserção social e tal, você poderia pedir o regime aberto albergue domiciliar para essa pessoa cumprir em Bauru, ao invés de ela ficar ali em Mongaguá, já que mesmo apesar de todas as condições desfavoráveis, ela conseguiu um emprego em outra cidade. Né? Então, o trabalho como um direito social e fundamento da República. E o Estado deveria reduzir os entraves para reduzir os danos, né? Reduzir os entraves para reduzir os danos, né? Mais ou menos. Reduzir os entraves e os danos causados pela experiência carcerária. Isso foi julgado em 2011 nesse RESP pelo STJ e foi reconhecido, tá? Me parece que é uma decisão isolada, não é majoritária, você não tem, tipo, vários entendimentos assim e tal. Até porque o preso que consegue isso aqui, ele é um preso que normalmente tem uma condição um pouco maior, né? O cara consegue uma carta de emprego ali da família e tal, e aí, né, não é todo mundo que vai conseguir isso aqui. Doença grave, demonstrando a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional. Então, assim, esse HC do STJ teve a demonstração da necessidade de cuidados contínuos e específicos que não eram compatíveis com a estrutura do cárcere naquele local. Isso aqui é muito difícil de você demonstrar, né? Então você teria que ter um relatório, né, específico dizendo que ali não tem leito, etc. Outra posição seria a ideia de superlotação carcerária, né? Que basicamente a ideia de superlotação carcerária tornaria a prisão ilegal, reconhecido até pelo STF agora como direito, ensejador do direito à indenização. Então, se enseja a indenização, você poderia pedir também a prisão albergue domiciliar, né? Que é
meio óbvio, né, gente? Mas o tempo que a pessoa está em prisão albergue domiciliar tem que ser considerado para fins de cumprimento de pena, tá? Gente. E a mulher lactante? Aí é um pouco diferente, né? Essa decisão do STF recente sobre as mulheres gestantes ou lactantes estaria mais relacionado ao âmbito do conhecimento, da prisão preventiva, né? Então aqui, mais ou menos, na execução penal, isso já estava meio que consolidado. Mas esse entendimento mais forte do STF agora foi para a prisão provisória. Então isso tem um impacto grande, a audiência de custódia, etc. Então é outro tema. Está muito relacionado, mas é outro tema, né? Prisão albergue domiciliar, os requisitos. Aqui uma discussãozinha sobre a questão de maior de 70 anos e a relação disso com o Estatuto do Idoso. Então a gente poderia falar que teria que reler esse artigo da LEP de 70 anos para 60 anos? É um debate. Por quê? A primeira corrente vai dizer o seguinte: o Estatuto do Idoso ele fez várias alterações penais e ele não alterou a LEP. Então houve ali um silêncio eloquente em relação ao cumprimento da pena. Ele propositalmente não quis alterar esse aspecto da LEP. Então você não teria que alterar esse lapso aqui de 70 anos para 60 anos, como o Estatuto do Idoso. A segunda corrente, que é uma corrente minoritária, mas bem interessante, ela vai dizer o seguinte: o Estatuto do Idoso é uma norma mais recente do que a LEP, e você teria que fazer uma interpretação sistemática do Estatuto do Idoso. O que o Estatuto do Idoso, em linhas gerais, preconiza, né? Respeito à liberdade e respeito e liberdade ao idoso, garantia da integridade física e moral do idoso, deixar a salvo de tratamento desumano, violento, cruel, etc. Tudo o que aconteceria no regime prisional, uma pessoa com mais de 60 anos, né? Nada disso aqui estaria sendo cumprido no regime prisional. Esse artigo 82, parágrafo 1º da LEP também, ele vai dizer que o maior de 70 anos, ele deve ser recolhido em estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Então a LEP, ela já indicou que essa pessoa idosa, ela teria que ter um tratamento diferenciado. Então você teria que adequar esse estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal com esses parâmetros do Estatuto do Idoso. Senão você tem uma interpretação dissonante entre as normas jurídicas. Faz sentido, né, gente? Não é porque eu concordo com isso, mas faz, né? É que é tão difícil, gente, mas tipo, a gente às vezes tem que se apoiar assim com as pessoas que são razoáveis, né, para seguir. Mas esse pedido de prisão domiciliar para idoso é só quando ele está no regime aberto, no fechado? Não. A ideia de todos esses aqui é para o fechado e semiaberto. Ah, legal. Porque no albergue domiciliar não tem já muito sentido. Se ele estiver no aberto, ele já tem esses efeitos. O aberto aqui não tem. A ideia seria, na verdade, antecipar esses efeitos do aberto para quem está no fechado e no semiaberto. Por isso que são condições bem rígidas, né? Doença grave, maior de 70 anos, etc. Então a gente está falando de semiaberto aí.
em prisão provisória. Agora, algumas discussões. Pelo princípio da isonomia, se a gente estiver falando de um homem que está na mesma condição que ele cuida dos filhos, a gente poderia também estender esse requisito aqui, mesmo a lei falando em condenada. Por que isso? Porque aqui o que você quer proteger não é a pessoa, não é passar a mão na cabeça da pessoa, como falam e tal. Na verdade, aqui você está protegendo os filhos, né? Então, quais são os argumentos aqui para a proteção dos filhos? As regras de Bangkok, que é algo bem importante para quem está estudando infância e tal, e o marco legal da primeira infância, dessa lei aqui de 2016. Então, você colocar o condenado ou a condenada na prisão albergue domiciliar, nessa situação de única pessoa que cuida do filho, é uma proteção aos filhos e não à própria pessoa. Aqui, né, é interessante.
como uma PRD, tá? Só para não confundir, né? Também, o maluco tá falando uma coisa, agora tá dizendo outra, né? É diferente, tá? São duas condenações. Ai, cacete. Outras hipóteses que são específicas de regressão de regime, mas para o regime aberto. Frustrar os fins da execução penal, que é algo completamente aberto, né? Desculpe o trocadilho. E isso acaba gerando uma insegurança jurídica e um desvio da finalidade na execução. Normalmente, essa frustração dos fins da execução está associada à não localização da pessoa para cumprir a pena. E aí uma tese que a gente usa, que é bem interessante também, é o seguinte, que teria que haver a necessidade, como está em jogo o direito da liberdade da pessoa, das hipóteses de intimação do processo civil. Então, se para o processo civil você tem que intimar por hora certa, por não sei o que lá, aqui também. Porque aqui está em jogo o direito à liberdade e lá estaria em jogo direitos patrimoniais disponíveis. Uma tese também interessante. Não pagar